Opa, eu sou Felipe Cortes e estou novamente sozinho, mas muito bem acompanhado dos jogos e dos suplementos da comunidade Solo RPG do Facebook. Isso mesmo, então eu vou comentar hoje as novidades que surgiram lá em termos de criação de jogos, de tradução de jogos e de criação de suplementos feitos pelos membros lá da comunidade no período então de 26/6 a 15/7. Eu esperei um pouco mais para fazer esse vídeo, justamente para completar, né, a primeira quinzena de julho aí e pegar o restinho que eu não tinha comentado de junho e a partir de agora então poder comentar quinzenalmente aí, fechadinho, né? Então do dia 1º ao dia 15, do dia 16 ao dia 30 ou dia 31 e assim por diante. Tá certo? Então foram ao todo 28 jogos e 4 suplementos, né? Então 32 criações ou traduções ou até mesmo dicas aqui que vão surgir também para passar para vocês e apresentar para você que não teve tempo de ler, de abrir o arquivo, de baixar, ter um resumão e decidir o que jogar nos próximos dias, tá certo? O que você vai pôr em mesa, o que você vai pôr no seu computador aí e se divertir. Então vamos logo para lá. O primeiro deles é um jogo pago, tá? Esse é o jogo Crepúsculo sob a Penumbra do Vitor Lopes. Eu não comprei ainda o jogo, então eu vou pegar uma prévia que ele colocou no Instagram. O Instagram dele é o Pergaminhos _ Solitários. E basicamente esse jogo aqui ele é muito inspirado naquela fundação SCP, Secure Protect, aliás, Secure, Contain and Protect, que é uma fundação fictícia, né, que acabou virando um site que as pessoas publicam várias histórias de lugares, pessoas, criaturas que são sobrenaturais. E aí há toda essa literatura, essa ficção por trás disso, né, que é bem interessante. Depois até mostrar para vocês aqui a página inicial do site, né? Então tem vários objetos em que colaborativamente as pessoas vão criando histórias sobre eles a partir de lendas urbanas, histórias populares também, e vão deixando aqui. Então tem muito conteúdo, inclusive é um material riquíssimo para se jogar solo, tá? E aí, inspirado nisso, o Vitor criou esse jogo em que você faz parte de uma organização chamada Penumbra e que você vai aí enfrentar missões para descobrir, como ele mesmo fala, estudar, conter ou destruir, né, essas anomalias que surgem na penumbra. Então é um jogo criado por ele, mas tem ilustrações aqui. A página é feita pelo Douglas Alberto, também da comunidade, e tem algumas artes do Tarcísio Lucas também, né, que é um dos fundadores da comunidade Solo RPG. Então tá aqui, tem essas 3 páginas explicando um pouquinho do cenário, o que seria essa tal de penumbra, tá? E a organização, aliás, a penumbra a descrição aqui, são as coisas, esses problemas que acontecem na realidade, né? E a organização que se chama Crepúsculo, tá? Então, e você interpreta alguém que trabalha para a organização Crepúsculo para investigar essas questões da penumbra, beleza? Então deixa eu fechar essa daqui e mostrar para vocês a outra. Agora são os PDFs e vamos lá. O primeiro deles é o 3D8 System, que é do Michael Lazo, ou GM Mike. Ele mesmo postou lá no grupo, né? Então basicamente é um sisteminha de regras para se jogar solo, que utiliza, como o sistema já diz aí, 3 dados de 8 faces. E é um sistema genérico, que se propõe a ser genérico, bem interessante por sinal, né? Que estão os atributos, os demais estatísticas que o personagem tem, como realizar os testes, os combates, tudo usando 3D8, né? As raças com quem você pode jogar, aqui regras opcionais também. E o que tem mais interessante também que eu achei aqui no finalzinho, tem como você randomizar suas jogadas. Tem um oráculo interessante usando 3D8, parece aquele oráculo mais que a gente está acostumado, só que tem alguns resultados, tipo, se você tirar 3, né, você, além de ser não, alguma coisa negativa acontece na história. Se for 24, que é o máximo, é sim e alguma coisa positiva. E aqui ainda tem, se for par, se for ímpar, também vai adicionando alguns conteúdos adicionais na história. Então é um oráculo bem interessante que já te ajuda a mover a narrativa aí, né? E ele sugere para você também fazer
algumas rolagens similares ao que tem no Mythic ou então lá no Iron Swarm, de você pegar palavras aleatoriamente aí nesses geradores que tem na internet e daí você decidir, por exemplo, qual que é a cena que você vai jogar a partir dessa inspiração que você vai ter. Então você pega 3 palavras e interpreta, até mesmo o conteúdo de uma dungeon. Essa tabelinha é muito legal aqui também de eventos envolvendo NPCs. Então, por exemplo, aqui, tirado 19, um NPC aliado se aproxima da sua localização, né, e assim por diante. E ele ainda dá algumas ideias bem interessantes que ele utiliza, né, tudo isso são ferramentas que ele utiliza nas jogatinas dele, segundo ele mesmo relata. Então, como construir uma cena, ele usa aqui o exemplo de um objeto que você quer fazer, mas algo te impede e você tem que fazer algo. Parece até com a trama Dominus, né? E então também fala sobre a questão de você se ver como jogador e mestre, ou somente jogador, ou somente mestre na hora de jogar. Ele também discute isso aqui um pouco, é bem legal. E te fala aqui, bem legal no finalzinho, as vantagens de se jogar solo. Então ele fala, por exemplo, que você pode jogar muitas histórias no mesmo cenário, né? Ou você pode de repente conduzir uma campanha maligna, porque normalmente os grupos de RPG tradicional todo mundo é bom, no máximo é neutro ali, né, o alinhamento, e aqui, porque acaba que não ia funcionar tão bem vários personagens malignos no mesmo grupo. Então ele também fala sobre isso, e usar o mesmo personagem em diferentes histórias também dá para fazer. Ou diferentes sistemas, você vai adaptando, né? Lá no Me, Myself and I mesmo, o Trevor, ele pegou o Arn do Savage Worlds e levou para o Iron Swarm, né? Ele fez a adaptação do personagem e continua a história dele. Então, porque está jogando sozinho, enfim, ninguém vai interferir nisso mesmo, né? E até fala sobre isso, de você estar fazendo o seu jogo. Então, volto naquele assunto que o Thiago Alves colocou também lá no site dele. Não tem certo ou errado, já que é você sozinho, o que te divertir é o que está valendo, né? O próximo é o Absurdo RPG, que é até um jogo que eu fiz uma gameplay na semana passada, do Francisco Santos, tá? Do canal Quartel do RPG. Quem não segue ainda, não conhece o canal dele, se inscreva lá, que é bem legal. E tem somente 3 regras. Ele fez isso para brincar com pessoas que falam que sistemas minimalistas não são RPG. E ele falou: quer ver que eu vou fazer um negócio que dá para jogar? E só tem 3 coisas. Você faz o seu personagem, descreve ele, dá um nome, né? Você descreve no que ele é bom, habilidades. Nem tem regras para quantas você pode fazer aqui. Essas habilidades vão te dar mais um nas rolagens de dado. Ele fala para você fazer um desenho e depois a regra você rola um D6 para qualquer coisa que você tiver que fazer, né? Resultados extremos, 1 ou 6, tem consequências absurdas, né? Ou negativas ou positivas. Se sair um 7, ou seja, se você tirar um 6 e somar mais um de uma habilidade que você tem, aí é muito mais absurdo ainda, né? Então aqui, por exemplo, se você tirar 7, você mesmo narra o absurdo mais absurdo que você possa imaginar. Então, eu joguei, me diverti muito aí na gameplay que eu fiz desse sistema do Francisco. Então vale a pena conferir. E dá para jogar, obviamente, né? Quanto menos regras, mais a narrativa flui. Isso é impressionante. Testem isso depois. O próximo aqui é uma adaptação do cenário do sistema C4, né? Do anime Attack on Titan, que é um anime que está lá na Netflix, que foi feito pelo Yuri Souza, né, o Brazuca. Ele até recomenda aqui que para você não ler o jogo dele se você não conhecer o anime e pretender conhecer, né? Porque obviamente, como ele traz o cenário, aqui vai ter spoiler para você. Mas eu vou ler aqui diretamente da Netflix, não será spoiler, da sinopse que está lá, ó. Por medo dos titãs gigantes cruéis, devoradores de pessoas, a humanidade vive atrás de muros. Então basicamente é isso. Há 100 anos, mais ou menos, surgiram esses gigantes, esses titãs, e aí a humanidade, o que restou dela, né, vive hoje cercada, né? E daí se passa o resto da série. E ele soube capturar muito bem os elementos que tem, né? As facções, os grupos diversos, os tipos de titãs, como eles podem ser abatidos ou não, que vantagens os personagens têm.
Então ficou muito bacana o material. Eu não assisti ao anime ainda, mas acabei lendo o material do Yuri todo aqui. E, poxa, parece muito legal, hein? Até quero assistir esse anime depois. E deu pra perceber que dá pra rodar um negócio bem no espírito da série mesmo, do anime, né? Porque ele soube trazer bem esses elementos. O próximo é um jogo do Kawasaki, Cave D6 RPG. Ele ainda não passou isso, não digitou nem nada, então ele só mandou as fotos lá no grupo e eu coloquei aqui no PDF para facilitar, para mostrar para vocês, porque ficou bem interessante. É um sistema genérico, né, que dá para você jogar em qualquer cenário. Tá muito bem escrito, falar nisso, né, também. Então tá aqui, ó, inclusive, para quem tiver interesse depois de jogar. A letra dele é fácil de ler, então tá tranquilo. Tem lá 3 atributos: corpo, alma, vida. Você vai distribuir 1, 2 e 3, depois vai rolar 3d6 e somar cada um dos dados a um desses atributos. E aí ele ensina como calcular a defesa, como calcular os atributos dos seus inimigos quando você for enfrentar. Aqui tem os testes também que você tem que fazer, combate. São somente, tirando a capa, né, e a ficha de personagem, são 6 páginas, regras simples, tranquilas de se jogar. Para quem está procurando uma coisa rápida, fácil, você senta, lê, já sai jogando. Aqui é uma boa pedida também. Eu falei com ele hoje no Facebook, ele disse que deve disponibilizar aí esse material em PDF ou em algum arquivo de mais fácil acesso em breve. Então, mas para quem não quiser esperar, já dá para usar isso aqui tranquilamente, que a letra dele é de boa. Bom, o próximo é um Dominus, do Dr. House, da série, né? Feita pela Severina. A Severina Freitas, que fez esse jogo aqui. Ficou bem interessante, que eu achei que também captou bem o espírito da série, né? Que é aquele negócio de um monte de problemas pessoais, com pessoas com casos raríssimos de doenças, mas que no caso da série todo dia tem um, né? E você tentando resolver aquilo. Se você não for Dr. House, você não consegue sem a ajuda dele. Basicamente é isso. Então, só para pegar aqui, por exemplo, os arquétipos são personagens da série que ela colocou. Obviamente, se você quiser jogar com o Dr. House, você não vai rolar isso aqui, você vai jogar direto com ele. Para vocês terem ideia, uma das coisas do banco de ideias é justamente o Vicodin. E aqui uma trama. Cadê? O paciente sofreu um acidente grave. Você precisa ajudar o paciente com fobias e alucinações, senão ele irá a óbito. Então, tá aqui um exemplo. E aí você pode misturar, interpretar livremente, rolar no banco de ideias para poder ficar mais parecido, moldar para o seu jeito aí preferido, né, de se jogar. Beleza? Então ficou legal também. Para quem já assistiu a série, vai sentir, lembrar bastante dos episódios. O outro Dominus, um Dominus bem diferente esse, né, diga-se de passagem, é o Mini Brasileirão. Foi feito aí pelo Miguel Torquato, que é o recordista mundial de Dominus. O cara faz muitos. E esse aqui simula realmente o Campeonato Brasileiro, né? Você controla times de futebol tentando se sagrar o vencedor do campeonato. E as tabelas são bem diferentes. Não tem tabela de trama, por exemplo, tem tabela de lugar. Então tem uma tabela aqui de metas de classificação, de pontos, né? Tem outra para você escolher o estado do seu time. E aí você pode ou escolher que time será depois de rolar. Então seria meio que o arquétipo aqui. E aí você tem as regras X, vão te falar como sortear os jogos, qual vai ser a postura dele, se você toma muitos ou poucos gols, se tem algum evento tipo lesão durante o jogo, qual o objetivo do time, né? Se é um time que ele veio para somente ser classificado para um outro torneio, ou se ele quer exclusivamente não ser rebaixado. Como é que é o estado do time ao começar o campeonato, se ele subiu da Série B para a Série A, e assim por diante. Então ficou bem interessante para quem curte futebol e quer colocar isso na mesa, né, fazer uma simulação legal. Ficou super interessante. Ele tem outros, né, se não me engano ele está no grupo também do Soccer Rolling, que é um dos RPGs solo de futebol. E ele até, no último vídeo eu comentei sobre um suplemento que o próprio Miguel também fez para o Soccer Rolling.
O, o próximo aqui foi um Dominus que eu fiz junto com o Rafael Reis, que é o Dominus do primeiro saltador. Tá aí a capinha deles para vocês, imagem meramente ilustrativa. Esse aqui já tem gameplay também no canal. Inclusive fazer aqui antes de mostrar Não, deixa eu explicar um pouquinho mais do jogo para vocês. Basicamente você controla, é como se fosse um spin-off, tá, do jogo do Rafael Reis, que é o Mitanex, que eu vou falar também daqui a pouquinho. Você controla alguém que tem poder de teletransporte e um outro poder, né, mas o principal é o teletransporte. Mas esse poder está meio que fora de controle, ele acabou de descobrir. Então de vez em quando você tenta se teletransportar para um lugar, você acaba indo parar numa outra realidade, numa outra dimensão, né, aleatória, que você não previa. E essa outra dimensão nada mais é do que um outro cenário Dominus, né? Então a gente teve a ideia de fazer esse jogo para tentar possibilitar que num único Dominus você jogue vários outros, né, e brincar com essa ideia de ter um único personagem usando elementos de cenários distintos. Então, por exemplo, na minha jogatina, meu personagem foi parar nos Dominus de Supernatural, Digimon, Pokémon e um outro Dominus que é do Miguel Torquato, inclusive, que é Exploradores de Dungeon. Então, em uma única jogatina de meia hora, 40 minutos, sei lá, ele foi parar em 4 outros Dominus e foi muito divertido. E aí a gente está fazendo uma brincadeira agora, o Rafael continuou com o mesmo personagem que eu fiz no canal dele, que é o Joga um D12, e a gente tem aí indícios de que talvez o Acácio, que é o Ratoruja, e o Titi devem continuar também com o mesmo personagem nos canais deles. Então vamos ver quem é que vai ser aí o corajoso em encarar esse desafio. E quem mais tiver canais que poste gameplays, fica também o convite. E não tem problema, por exemplo, se o Acácio for jogar no dele e o Titi também, e for tudo ao mesmo tempo, não combinar quem é que vai fazer primeiro, beleza, é como se tivesse criado 2 linhas do tempo diferentes aí e a coisa está acontecendo indiscriminadamente, tranquilo? Bom, o próximo é o Dominus Purgatório, mais um do Miguel Torquato. Eu falei que o cara queria muito, aí tá vendo? Mais um dele. Aqui a ideia é que você é jogado numa ilha em que você é meio que um jogo, né? Você tem que matar todo mundo se quiser sobreviver. Então, tipo esses jogos que a gente bem conhece, que estão fazendo muito sucesso hoje em dia, jogos eletrônicos, né? Então você tem os arquétipos aqui: fortão, ligeiro, perito em armas, observador, perito em artes marciais. E uma coisa que é interessante, nos jogos do Miguel Torquato, nos Dominus que ele faz, é comum ver rolagens de tramas várias vezes. Então, em vez de ficar construindo cenas, é muito comum ver isso nos Dominus dele, né? Você tem você rola as tramas, então você resolve uma trama, já rola outra, então é quase como se fosse uma construção de cena por meio das tramas. Então é legal. Então, por exemplo, aqui, ó, tiros em sua direção, você precisa procurar por armas, senão você morre, né? Beleza, então você tá vindo tiro, você procura uma arma, atira no cara que tá te atirando, matou, já rola de novo na trama. Basicamente é isso. E aqui tem como você tem o tipo de equipamento, o dano que causa, a proteção que você tem com colete, e você rola no começo quantos oponentes estão na ilha, que ele sugere rolar 3d6, né, quantos jogadores estão também naquela ilha ali com você, ou seja, são quantos você precisa matar para poder ser o vencedor, né? Então, uma vez que você matou todo mundo, você venceu, ou não, morreu, né? Dependendo do caso aqui. Bom, esse outro é um outro jogo pago, tá? Tá lá no Dungeonist, é o Dungeon Inc. do Danilo Aguiar, né? Eu não vou mostrar o jogo, porque obviamente é pago, mas eu vou descrevê-lo aqui rapidamente para vocês. Vocês se colocam na pele de um tatuador de um cenário de fantasia medieval. Então você tem ali um estabelecimento de tatuagem ao lado de uma taverna, de preferência, e você tenta capturar ali aqueles aventureiros bêbados que estão saindo das tavernas para poder fazer uma tatuagem neles e descolar um dinheirinho. Então é muito legal o conceito do jogo.
você cria o seu tatuador, os atributos têm a ver com a fazer tatuagem, né? Então é a linha reta, é pontilhado, é preenchimento, salvo engano são mais ou menos esses os nomes. E aí você vai criando também a sugestão dele, né? Que você vai criando o seu livro de tatuagens, né? Seu cardápio, assim dizendo. Então, quando chega um cliente lá, você rola para saber qual o nível de dor que ele aguenta, que tipo de tatuagem que ele quer, né? A raça desse aventureiro que foi lá fazer uma tatuagem com você. E aí você rola também a complexidade, e os elementos que estarão no desenho. E aí depois você tenta fazer esse desenho e vai fazendo também rolagens para saber quão bem você foi. E aí o resultado final pode ser muito parecido com o que o cara queria ou totalmente diferente. E aí você vai ter mais ou menos dinheiro a depender disso. E você pode ir melhorando também seu equipamento de tatuador, subindo de nível, né, nas suas habilidades, comprando mais equipamento, melhorando sua loja. Então, bem interessante aqui. Esse jogo, salvo engano, ele está R$5 lá na Dungeon. Então, vale muito a pena, né? O próximo aqui é um RPG foda. Esse é do Dave, mais um dos jogos hilários dele, né? Sempre com essa arte peculiar. E de uma página só. Olha aí. Diga quem tu sou e o que tu faz, o que tu quer, o que tu tem aí. Aí você tem 4 coisas para definir só. 3 coisas que tu foi foda, uma coisa que tu foi paia, né? As coisas foda te ajudam, as coisas paia te atrapalham. E aí, se você tirar 1, 2 ou 3 deu ruim, 4, 5 ou 6 deu bom. Agora esse final aqui que é sensacional, ó, se lascando. Às vezes quando dá ruim, tu se lasca e recebe uma coisa ruim que funciona como uma coisa paia. Se tu tiver mais coisa ruim que foda, tu se fudeu de vez. Então, eu não joguei ainda, mas isso aqui deve ser muito divertido de jogar. Então, basicamente é isso, né? Você tem umas coisas que você sabe fazer, outras coisas que você é ruim. E aí, dependendo né, se você for muito mal, você acaba ganhando mais problemas na sua vida, mais desvantagens e pode se dar mal, né? Quem jogar isso aqui, por favor, posta lá no grupo. Bom, mais um. Fábulas Exiladas no Mundano. Isso aqui é uma criação do Nathaniel Figueiredo. Lá no grupo ele está como Cosmonauta Daniel, para quem não está reconhecendo. Sistema Solo 10, então ele usou esse sistema. E qual que é a ideia aqui por trás? Você controla uma personagem que é uma criatura de fábula, uma criatura lendária, né? Tipo contos mesmo, contos de fadas como a gente conhece. Então, por exemplo, sei lá, você é a Cuca, você é a feiticeira de Nárnia, sei lá, qualquer conto desses aí você pode colocar aqui e você, por algum motivo, teve que sair do seu mundo fantástico e vir para a Terra, vir para o mundano, por isso que está Fábulas Exiladas no Mundano, e num mundo em que cada vez mais as pessoas não acreditam nessas histórias lendárias, banalizam, né, essas histórias, e você vai perdendo poder quanto mais banalizada a sua história então você tem que tentar sobreviver por meio do que ele chama aqui de catarse e tentar evitar a vulgaridade, né, do uso do seu nome, tipo colocar uma skin de Branca de Neve em algum produto, ou colocar você como um personagem de Fortnite, de Battle Royale, alguma coisa assim, você enquanto uma personagem lendária, uma fábula. Basicamente é essa a ideia, não vou poder explorar muito aqui, mas ficou muito bem construído, muito legal, muito original a ideia. O próximo é o Farofa System Advanced do Lucas Kiel, e ele tem esse sistema, né, que é o Farofa System, que é um sistema genérico, já publicou lá no grupo. Agora ele criou uma adição aqui, colocou alguns elementos a mais e já trouxe também um cenário embutido, que é o Huntervania. Então aqui é muito baseado em Dominus, ele mesmo fala isso aqui. Então você tem elementos para gerar sua campanha, gerar suas tramas, só que aqui você tem pontos de vida, tem atributos, né? Então, apesar de ser inspirado no Dominus, tem essas coisas a mais que no Dominus não tem. E aí, aqui você tem já o cenário, ó.
que é justamente esses do gênero Metroidvania que a gente bem conhece, né? Ó, você é um dos poucos caçadores de vampiros que rondam o continente medieval em busca de criaturas da noite. Então, esse é o cenário que ele embutiu já no sistema. E aqui tem tramas, arquétipos, oráculos, todos voltados para essa ideia de Metroidvania, certo? Então ficou muito legal aqui. Quem quer lembrar de Castlevania e outros jogos do gênero, né, está aí. Tem uma fichinha de personagem aqui no final. O Lucas, que é um cara que cria conteúdo direto, traduz muita coisa. Inclusive o próximo jogo foi uma tradução dele, que é o Flash Fantasy. Aqui é um jogo de uma página, deixa eu diminuir para vocês verem aqui. É aquele formato que você dobra, por isso que está de cabeça para baixo ali embaixo. Mas basicamente é um sisteminha para você jogar fantasia medieval, rapidão, em uma página só. Não tem muitas regras, você tem algumas classes aqui, e cada classe tem uma habilidade que é melhor, né? Por exemplo, aqui o mago, feiticeiro ou bruxo é melhor em inteligência, e aí ele vai ter vantagem quando for rolar alguma coisa relacionada a isso. Tem também algumas magias aqui para se fazer, dicas para o mestre se for jogar guiado, né? Obviamente que isso aqui não precisa levar em conta no nosso caso. E sugestão de usar a falha como um motor da narrativa também, isso é bem interessante, né? E é isso, assim, é um sistemazinho básico com pouquíssimas regras. Você rola um D6 para saber se acerta ou não, aliás, 2 D6, né? E pode ter mais um se você tiver mais um dado, né, para rolar se você tiver vantagem, né? Então, a tradução do Lucas, esse jogo, ele tem aqui no cantinho o nome do autor mesmo, Ray Otus, né, o nome do autor original. Aqui uma outra tradução, que é na verdade um documento de referência do Iron Sworn. Ele é do... Esse jogo é do Shaw Tonkin, né, mas foi trazido aí para nós pelo Rodrigo Marini com revisão do Caio Romero. O Caio Romero da Campfire Studio, né, que tá aí prestes a lançar um financiamento coletivo do Infernum. Vai ser um jogaço pelo jeito. Ele já lançou outros jogos gratuitos, né? O Cartography, que eu falei em algum vídeo desses também que eu já fiz aqui. Também teve, eu não lembro agora do jogo, mas é um jogo que você vai... acho que é Rock and Roll and Write, que você simula que você está jogando com uma banda de rock. Então, materiais muito bem produzidos, muito bem diagramados, né? E o Iron Sword teve a participação do Caio. Basicamente a versão traduzida do jogo Iron Sworn, para quem não conhece, é um jogaço em que você controla alguém que mora num continente meio que isolado do resto do mundo, que são as Ironlands, né, ou as Terras de Ferro, e você move a sua vida por meio de votos que você faz. Então você pega algum objeto de ferro e faz um voto. Todo problema que você tem, que você vai dar sua palavra para alguém de que vai cumprir algo, você faz um juramento desse, e a narrativa do jogo então é movida justamente por esses juramentos. Então é um jogo PBTA, né, Powered by the Apocalypse, que usa aquela ideia de movimentos, né? Então todo jogo é controlado por movimentos. Você rola e o que é legal é que a dificuldade das suas ações é rolada junto com o dado que vai saber se você é bem sucedido ou não. Então, salvo engano, é um D10 e 2D6, ou ao contrário, eu não lembro, faz tempo que eu não jogo o Iron Sword. Mas enfim, é bem interessante isso, você definir a dificuldade rolando junto com os dados que vão definir se você vai ser bem sucedido ou não. E a narrativa toda, a todo momento, quando você tem um gatilho que provoca um movimento, você vai lá no movimento, tem a instrução específica para aquele movimento e faz a rolagem que ele indica, né? Tem uma mecânica bem interessante que é o Momentum também, que você pode usar para ter vantagens em algumas rolagens, e você vai acumulando ou perdendo momento a depender dos resultados de rolagens ou da narrativa também. E uma coisa que é muito legal do Iron Sworn é que ele tem oráculos sensacionais, assim, que servem até para criar nomes de vilarejo, serve para inspiração. Cara, tem um oráculo para tudo, e é muito útil, inclusive para jogar quaisquer outros jogos, né? Principalmente se tiver essa pegada mais de fantasia medieval, né? Bom, o próximo é um LARP feito pelo Jefferson de Campos, e esse LARP é interessante, que é para estimular as pessoas a lerem. Então, nada mais é do que você tentar, né,
brincar com você mesmo aí no dia a dia e se policiar para ler mais, nem que seja uma bula de remédio ou de shampoo aí, com um rótulo de shampoo. Então, eu devo até ampliar um pouquinho para vocês verem. Tem ações que te dão pontos, como por exemplo, eu falei agora, né? Ou ler artigo em site de notícia, indicar um livro, ler um conto. Eu vou até deixar aqui uma sugestão para o Jefferson. Podia ter colocado que ler uma gameplay, né? Ou ler um post lá no Solar RPG. E tem ações que te retiram pontos, né? Tipo usar Instagram, usar WhatsApp, assistir uma série, assistir filme, jogar um jogo eletrônico. Só que se você tiver lido no dia alguma coisa, não tem problema você fazer um pouquinho disso aqui, né? E também, quanto mais você lê, ele fala que mais você ganha direito de fazer essas ações no dia seguinte. Então, poxa, se eu li muito hoje, amanhã eu vou poder jogar um pouquinho de videogame, né? Então é para você, obviamente, brincar com isso e, óbvio, talvez tentar adquirir mais ou reforçar o hábito de leitura, né? Então, interessante aqui o conceito e a proposta que ele traz. E você pode ir desbloqueando conquistas, desbloqueando skins, como ele chama também. Então ficou bem interessante mesmo. O próximo é mais uma contribuição do Lucas Kiel, que é o Malditos Goblins PBTA. O Malditos Goblins é um jogo do Thiago Jungs, lá da editora Coisinha Verde. E aí basicamente o que o Lucas Kiel fez aqui foi transformar o jogo em um jogo PBTA, né? Parecido com o que eu falei do Iron Sworn. Então você tem, em vez de teste de habilidades usando os atributos mesmo, os dados, você tem as ações ou movimentos, como o Lucas que colocou aqui, ó. O sistema é o mesmo, né? Mas ele foi transformado para ficar PBTA. Então estão aqui as ações básicas, por exemplo, né? Você vai rolar e seguir as instruções se tiver um gatilho narrativo que te peça isso, é uma decisão sua enquanto jogador, né? Então basicamente é isso que o Lucas fez. Eu achei que ficou muito legal, talvez até um pouco mais fácil de jogar do que o original. Bom, o próximo é o Mortal Kombat, mais uma contribuição do Yuri, que é também usando o C4. Aqui também, aqui eu vou mostrar que Mortal Kombat, se você não conhece, eu te pergunto onde você estava enterrado esse tempo todo. Então, é um jogo de videogame e ele trouxe bastante bem o cenário aqui, contou a história das joias, da criação dos diversos mundos, conta um pouquinho dos mundos também, né, dos cenários possíveis que você pode jogar, do torneio, quais são as regras do torneio, tem as raças possíveis para você criar o seu personagem, regras de combate bem parecidas com o que você vivenciaria jogando no videogame, né? O que eu achei bem legal, vou mostrar para vocês aqui também, descer aqui um pouquinho, tem bastante uma lista de poderes bem grande, né? Bem parecida com o que a gente vê. Ele explica como criar novos poderes se você quiser, né? Aqui, a IA para combate solo, né? Também como o seu oponente reage durante um combate, né? Que isso é uma coisa que a gente não vê tanto nos jogos, né? Então ficou bem legal, dá vontade de jogar isso aqui cooperativamente também, né? Deve ser bem bacana. Então você simular aí uma luta, por exemplo, cada um controlando um personagem. Depois vem o Mitanex, que eu já comentei, é o jogo do Rafael Reis, que teve financiamento coletivo lá pelo Catarse, bem sucedido no mês passado. E ele trouxe a ideia de... também é carregado com o C4 do Thiago Jungs, né? Esqueci de falar, o C4 é um sistema da Coisinha Verde também. Um sistema genérico pronto para você usar para criar cenários em cima dele, né? O Mitanex é um mundo em que você tem mutantes, basicamente, né? Muito inspirado em X-Men. O Rafael Reis é fanzaço. E você vive num mundo que não gosta tanto ou não te aceita tão bem, e você tem poderes ali e vai viver a vida de vilão, de herói, de anti-herói, seja lá o que você escolher, fazer parte de um grupo ou somente se esconder. E assim, um ponto fortíssimo desse jogo, além do cenário que ele trouxe a construção de vários grupos. Quem participou do financiamento ganhou também um segundo PDF que tem aventuras prontas, personagens prontos, muito legal mesmo. Uma lista de poderes gigante, ficou muito grande, muito legal. Já tem uma gameplay aqui no meu canal, se você não viu ainda, vá lá assistir rápido. E
as tabelas, os oráculos, né, as tabelas geradores que ele trouxe são muito legais, né? Então, desde você ter ali a possibilidade de rolar a sua habilidade, se você não quiser escolher, né, deixar aleatório, a trama bem interessante, as consequências também de você, inclusive você pode iniciar o seu jogo rolando uma consequência ou de cara uma trama, tem formas diversas de você iniciar a jogatina, tá? Ele trouxe também a questão das realidades alternativas, então você tem uma figura chamada Saltador aqui, por isso que a gente criou aquele Dominus chamado Primeiro Saltador, que viaja entre linhas do tempo, entre realidades diversas para corrigir a linha do tempo ou qualquer outra coisa assim. Então, pensando nesse universo de saltadores, ele também criou uma tabela de realidades alternativas, né? Tem uma tabela de interação com NPC, até de personalidade, um oráculo que é ao mesmo tempo de sim e não e de probabilidades e que tem consequências a mais também além do sim e do não, né? Para dar reviravolta na trama a qualquer momento. Enfim, ficou muito bacana esse jogo. Assistam as gameplays no canal dele, no canal do Titi e no meu canal, que vocês vão ver que o jogo roda liso e é bem divertido mesmo. O próximo é o Nephilim, mais um jogo usando o solo 10, esse aqui é do Acácio, né, Ratoruja, e basicamente você controla aí então um Nephilim, que é um filho de um humano com um anjo. Então você tem características dos dois mundos, por isso que se chama o jogo Nephilim, entre o mundano e o sacro. E aqui, ao contrário, por exemplo, de um vampiro sozinho na escuridão, em que você tem os dons, você tem as bênçãos, certo? Que são os poderes do seu personagem. E aí você tem que ficar controlando a sua humanidade, né, que é meio que sua saúde, vamos dizer assim, para que você permaneça neste mundo aqui. Beleza? E tem as castas também, né? O anjinho, malaquim, ofanim, querubim e serafim. Beleza? E ficou muito bacana o material do Acácio. Acho que dá para fazer aí um crossover com o resto dos materiais da 101 Games, por exemplo, né? Os materiais lá do vampiro, do lobisomem, dá para fazer. Acho que até o Richard Primocena já jogou mais ou menos assim, né? Antes mesmo do Acácio fazer, ele já mistura vários desses elementos, então dá para brincar com muita coisa aí, né? Fazendo essa mistura. O outro aqui é mais uma tradução do Lucas, que é o Aventureiro. Esse aqui é um jogo em que você escreve um diário das suas aventuras e utiliza baralhos, né? Então olha só, você tem aqui uma série de tabelas, deixa eu já passar para frente aqui, e essas tabelas usam as cartas do baralho. Então primeiro você separa 4 montinhos, separa os naipes, né? E faz 4 montes, um com espadas, outros com copas, paus e ouros. E aí, espadas simbolizam locais, paus, criaturas, seres, copas, eventos e ouros são coisas. E aí você vai jogando, tirando as cartas e vendo aqui, poxa, e construindo o cenário ao redor também, né? Então, onde que eu começo? Aí eu tiro um 7, estou no local de culto. Para onde que eu vou agora? Eu pego e tiro um rei, palácio. Tá? O que vai acontecer no caminho? Aí eu tiro aqui em eventos 6, atravessa terreno perigoso. E vou jogando e narrando, escrevendo um diário aí de como foi essa aventura. Né? Bem interessante o jogo. Ele é originalmente, deixa eu ver de quem... Deixa eu ver se tem aqui, acho que é James Chip. Enfim, foi traduzido pelo Lucas Kiel. Mais uma dele aqui, OK RPG, um joguinho minimalista também de 2 páginas, tá? Que se diz genérico também, né? Para você jogar qualquer cenário, que é um RPG universal, leve para 2 ou mais jogadores. Óbvio que a gente sabe que qualquer RPG dá para jogar solo, né? Independente do que o sistema diga. Então, você tem aqui acho que estão as regras, né? Você define 4 coisas: onde e quando a história acontece, quem são os personagens principais, o que eles estão fazendo, qual é o enredo e alguma coisa que você não quer que tenha nessa história. Depois você define 4 fatos para o seu personagem, né? Que são coisas, frases, palavras-chave que têm a ver com habilidades, características, itens, condições atuais e tem um significado
né, para isso, e esses fatos vão te dar vantagens nas ações, né, ou desvantagens. Basicamente é isso. Na hora de jogar, o mestre ou você mesmo define aleatoriamente o nível de dificuldade. Você joga aí um dado de 6 faces, né, e vê se você bate aquela dificuldade ali que você mesmo estabeleceu. E aí vai jogando. Um sistema bem simples, bem parecido até com Flash Fantasy ali, no sentido da simplicidade, né? E é isso. Um sistema bacana para se jogar também rápido, sem preparo nenhum. O próximo é do Lucas Peixoto, um jogaço aqui chamado Pokémon Jornada, que simula aqueles joguinhos de Pokémon do Game Boy, do Nintendo DS, mais tarde, acho que depois teve alguns lançamentos, né, tipo Pokémon Red, Blue, Yellow. Então você vai controlar um treinador de Pokémon que ganha o seu primeiro Pokémon e sai em busca de capturar novos Pokémons, vencer os confrontos nos ginásios, ganhar todas as insígnias e se tornar o caçador de Pokémons mais lendários de todos. E aqui tem, ele não está aqui, mas ele fez um Pokédex completo, muito bom. Eu não coloquei o PDF dele aqui, mas tem um link aqui nas regras para você baixar. E tem até os cenáriozinhos, ó, cada quadrado vai ter eventos, né, cada terreno desse. Muito, muito bem feito, né? O Lucas tem o site dele também, que dá para gerar alguns elementos. Eu acho, salvo engano, que também tem coisa de Pokémon lá, para esse jogo aqui. Bom, um jogo do Douglas Roberto, que eu até comentei já dele aqui hoje, do Douglas, não do jogo, que é o Terra de Dali. Ficou bem interessante, é um jogo de 3 páginas só. Na verdade, as regras estão na primeira página, em que você embarca dentro das obras de Salvador Dalí, né, com aquele estilo bem próprio. E aí você tem 3 status: medo, paz e loucura. Então você entra no reino, né, de Dalí de alguma forma e se depara com um dos quadros dele. E aí estão aqui as imagens para você. Ele sugere que você imprima, né, recorte, e aí você tira uma carta e vê você que se deparou com aquilo. E aí você rola um dado. Se você tirar 1 ou 2, você vai adicionar um ponto em medo, 3 ou 4 adiciona um ponto em paz, 5 ou 6 um ponto em loucura. Se qualquer um desses status chegar a 5, seu jogo acabou, né? Seja porque você enlouqueceu, seja porque você encontrou a paz, né? Por exemplo. Então você vai transitando pelo reino de Dali, interpretando aquelas imagens, construindo a sua narrativa até enlouquecer, até morrer de medo ou até encontrar a paz. Basicamente é isso. Aqui é um jogo em inglês, que na verdade é o Defend Flame, que é um hack de lasers em feelings. Então tenta simular um pouco o espírito do jogo Dark Souls, tá? Então bem interessante para quem gosta do universo de Dark Souls, dos jogos eletrônicos. Ficou muito bem feito, né, esse aqui. E os atributos, em vez de ser seus números, né, aliás, em vez de ser laser e sentimentos, ou lasers e feelings, são fire e dark. Então você tem que escolher o seu número, você vai ser melhor ou em fire ou em dark, né? Então é o mesmo esquema do lasers and feelings aqui. Ficou bem interessante esse jogo também. Desculpa esqueci de falar, né? Ele não é produzido lá pelo grupo, né? Ele foi achado, indicado por o Thales Pires, né? Ele é feito pela editora ou pelo grupo chamado A Point of Inspiration. Outro jogo feito pela comunidade, que é novamente do Yuri, novamente com C4, é o cenário de The Last of Us. Esse aqui ele usou como base o primeiro The Last of Us, né, lá do PS3, que depois foi remasterizado para o PS4. Então, que ele explica, né, eu não vou entrar tanto em detalhe, que não sei se todo mundo conhece ou já jogou, mas a trama basicamente você mora numa terra devastada por zumbis, você é um sobrevivente. Esses zumbis são um tipo de zumbi diferente, né? Eles na verdade usaram como base, como ideia, um vírus que
um fungo que toma conta de formigas e vespas e acaba controlando o corpo depois, né? Ela comanda, acho que ela entra no cérebro, acho que é Cordyceps o nome. Ela domina esses insetos, né, por dentro. Então a ideia foi, poxa, e se isso acontecesse com os humanos? Então eles virariam zumbis por conta desse fungo que ocorre na natureza, no mundo real mesmo, com alguns tipos de insetos, formigas e vespas, por exemplo. Então esses zumbis estão lá, eles soltam esporos por causa dos fungos, e esses esporos podem contaminar outras pessoas, bem como uma mordida, né? Você controla esse sobrevivente nesse cenário. E aí o que esse sobrevivente no jogo precisa fazer, eu não vou contar, senão acaba toda a graça aqui. Mas enfim, ao longo do jogo você vai explorando, vai coletando recursos, vai aprendendo a criar objetos para sobreviver. Uma coisa interessante é que os recursos são bem limitados, né? Depende também da dificuldade que você vai jogar, mas enfim, normalmente são limitados. Você não pode sair atirando à torta e direita, por exemplo. E acho que o Yuri trouxe bem esse clima, né? Tem habilidades para criar objetos, tem dicas de como explorar, de coleta de recursos. Então, também mais uma vez, né, o Yuri está de parabéns aí, os 3 cenários que ele trouxe estão bem condizentes com as propostas dos cenários originais. Um outro jogo, esse aqui foi interessantíssimo, que é o do Lucas Fou, que é o Titi na área. No dia do aniversário do Titi Jefferson lá, o Abner lançou um desafio, né? Hashtag Titi na área Jam, para homenagear o Titi do canal Solosfera. E aí ele criou um jogo em que o Titi é o personagem principal. Olha só. Você estará na pele de Titi Jefferson, cidadão tranquilo e sorridente, mas com um profundo segredo. Ele é o portador de um imenso poder conhecido como a Supernova Galáctica. E aí você vai brincar com essa ideia, né? Ele é professor, trabalha, grava os seus vídeos, mas nas horas vagas ele está combatendo o perigo, né? Usando o seu poder secreto aí, e de vez em quando até convocando um mecha. Muito massa. Outro jogo que é a tradução. Esse é o War and Craft, também, mais uma vez, do Lucas Kill. Hack de Lasers e Feelings também, só que aqui em vez de Lasers e Feelings é War and Craft, né? E você tem um cenário de fantasia medieval clássico, só que tem como, pelo jeito, meio que é quase um steampunk, né? Você pode também ter essa pegada mais de construção, de engenhocas e tudo mais. Aqui entramos agora nos suplementos, já estamos na reta final, portanto, o Acácio fez, né, os 2 próximos são dele, ele fez uma expansão para o jogo Cartography, lá do Caio Romero. E na expansão dele, ele criou um reino chamado Hamster, em que você pode ser, além de ser um rato, como é no jogo original, você também pode ser, então, esquilo, preá ou camundongo, né? A depender aí do que sair nas suas cartas. E aqui você não vai ser só um ratinho batedor que vai mapear as regiões, você também pode se aventurar. Então é o que ele fala, ó, você pode buscar por riquezas perdidas, trabalhos bem remunerados ou boas histórias. E aqui dá os 5 passos para isso. Então ficou muito, muito bem feito mesmo, bem ilustrado também. Olha só essas imagens que ele colocou aqui. Sensacional, para quem quer jogar o Cartography sem ser, que já é uma proposta muito legal, mas quer ir além, né, por o ratinho para se aventurar, tá aqui a proposta do Acácio, que ficou muito bom. E aqui mais uma vez o Acácio, ele descrevendo um pouco mais esse reino de Hamster e os seus habitantes, que são os 4 possíveis tipos de personagem que você pode controlar, né? Então os ratos, esquilos, preás e camundongos. E agora 2 suplementos para Quill, um deles traduzido, né, pelo Jefferson, que é o Quill Noir. Aqui você vai... O Quill, para quem não conhece, é um jogo de escrever cartas, né? Um RPG solo em que você joga escrevendo cartas. E você vai avaliando a sua escrita de acordo com as regras do jogo. E aqui você tem uma proposta de se colocar então na pele de um detetive
ali dos anos 30, 40, daqueles filmes que a gente vê, né, daquela época em que há um crime e aquele pessoal bem vestido, de chapéu, fumando um charuto, um cigarro, e você vai se pôr na pele. E tem uma diferença que ele ressalta, que é um estilo narrativo diferente na hora de escrever as cartas, que você vai escrever em primeira pessoa. E ele já te dá os tipos de personagens. Então, por exemplo, aqui um detetive particular, policial paisana, pode ser um agente especial, e já tem os crimes, né, os casos que você vai tentar resolver. Então ficou muito bacana, ó, o sequestro da herdeira, o roubo ao banco, né? Então muito bacana esse suplemento que o Jefferson traduziu. E aqui o último, que é o Quill Aventura, que foi feito pelo Tarcísio. Esse só tem 2 páginas. Esse é meio que mais um cenário Dark Fantasy, em que você controla um aventureiro que tem com ele um item mágico que registra tudo que acontece na aventura dele automaticamente e manda para uma biblioteca longínqua em que esses registros são coletados e arquivados. Então, sensacional também a ideia do Tarcísio. E, enfim, conseguimos concluir aqui. Espero que tenham gostado. Ficou longo, mas vocês podem pausar e ir assistindo aos poucos. Comentem, curtam e se inscrevam no canal. Amanhã provavelmente sai um novo vídeo aí falando das dicas, das publicações e das ferramentas que foram desenvolvidas, indicadas nos últimos dias lá na comunidade. Grande abraço e até o próximo vídeo.